Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 17 de outubro, um dia um pouco mais reduzido em relação aos números de jogos, mas um dia que eu vou conseguir voltar a trabalhar depois de um fim de semana de viagem. Fui participar do congresso de trade esportivo produzido pelo Netuno, foi muito bacana, foi muito bom encontrar o pessoal. Se eu encontrei você por lá e a gente tirou uma foto, saiba que foi um prazer enorme, tá? Falar com vocês por lá, conhecer a história de vocês, poder contar um pouquinho mais da minha história também. É sempre bom a gente sair um pouquinho desse mundo virtual e conhecer as pessoas pessoalmente, né? Bom, na sexta-feira, que foi o dia que eu embarquei, eu peguei muito trânsito, não consegui fazer meu planejamento. No sábado, já no hotel, eu consegui. Também deixei gravado o meu planejamento para domingo. Então, estou fazendo aqui o de segunda-feira. Vamos ao nosso resumo do que aconteceu aqui nesse domingo, rapidinho. Eu não fiz nada, tá? Cheguei agora há pouco, ó. Deu 8 horas da noite agora. Eu tenho, nesse momento, se eu não estou enganado, tá terminando aqui o jogo do Botafogo com o Internacional. Acabou agora, o Inter venceu o Botafogo no Rio. O Fluminense vai vencendo por 2-0 o Avaí. Eu tinha separado aqui alguns jogos para trabalhar, não sei se deram leitura ou não, tá? Os 3 backs ao favorito, no caso, os times acabaram vencendo, mas isso não significa nada, né? Vocês sabem que eu trabalho momentos, então eu não sei se eu teria aqui algum indício de superioridade para estar no mercado, mas o fato é que os 3 aqui venceram. O Rangers venceu o Motherwell por 2-1 e o Napoli saiu atrás do Bolonha, se eu não me engano, e foi buscar o resultado e venceu e assumiu novamente a ponta da competição, já que a Atalanta também tinha vencido o Sassuolo e de virada também, né? Então o Napoli segue na ponta, o Milan venceu. Tá bem embolado essa competição. Nos times pro lei, a pior equipe em campo também, os 2 times que eu tinha direcionado não venceram, né? O Leeds perdeu pro Arsenal um gol de pênalti, se eu não me engano, do Saka. E o Bahia chegou a abrir o placar contra o Grêmio, mas perdeu. De novo, não sei se deu leitura para estar lei ao Bahia aqui, né? Seria leviano da minha parte falar que deu certo. Isso aqui é um planejamento pro live. E aqui as correções de preço, né? É só passar pelos resultados mesmo. A maior surpresa para mim foi esse 0-0 entre o Udinese e Lazio. Acaba não sendo um resultado ruim para nenhum dos dois. Por mais que a gente tivesse aqui uma Lazio tida como um pouco favorita, a Udinese faz um excelente campeonato, né? Então não perder para o Udinese foi bom para a Lazio, até porque a Atalanta, a Inter acabou perdendo para o Udinese, a Roma perdeu para o Udinese, então esses pontos no final podem favorecer sim a Lazio, tá? O Real Madrid venceu o Barcelona por 3-1, foi um jogo muito abaixo do Barcelona, estava dando uma olhada nos melhores momentos, muito desfalque, né, no Barça, principalmente na parte defensiva, acabou custando bastante o resultado. Um grande Liverpool aqui ressurgindo contra o City, né, óbvio, o Alisson fez uma partida incrível, além de salvar o City, o Liverpool ainda deu um passe para o Salah fez um drible desconcertante. Esse jogo decepcionou principalmente em relação a gols, né? Eu acho que poderia ter sido um pouco mais. E tinha separado esse jogo para trabalhar gols também. Mas é um resultado que ajuda o Arsenal, né? Muita gente tem confiança e convicção de que o Arsenal não tem time para brigar até o final com o City. Eu não sei, eu já estou começando a mudar um pouco o meu pensamento, né? 9 vitórias em 10 jogos. Eu acho que a gente tem que respeitar o trabalho do Arteta, óbvio. Eu acho que o City hoje ainda é um elenco muito superior. O futebol jogado pelo City é muito forte. E eu acho muito difícil o City deixar pontos como deixou hoje contra o Liverpool. Mas a gente tem que respeitar. O Arsenal continua pontuando e vai distanciando. Óbvio, vai chegar um momento que as coisas vão ser cobradas ao City, né? Principalmente o foco na Champions. A gente sabe que o City tem essa cobrança, assim como o PSG. Vai chegar um momento nas oitavas de final, nas quartas de final, que o time vai ter que começar, já está classificado, né, para as oitavas, vai ter que começar a olhar para outra competição. E o Arsenal, ele joga a Europa League. Então o Arsenal, apesar de ainda poder conquistar essa Europa League, o Barcelona muito provavelmente vai descer para a Europa League também, vai ser um grande concorrente. O Arsenal acaba não tendo essa pressão toda, né? O Arsenal, obviamente, se tiver que focar entre ser campeão da Premier League depois de tantos anos e focar na Europa League, eu acho que obviamente ele vai focar na Premier. Mas enfim, foi uma surpresa.
O que não foi surpresa para mim foi a vitória da União Berlim contra o Dortmund, uma falha grotesca aqui do goleiro do BVB. E o União Berlim segue abrindo vantagem, porém o Bayern de Munique está na cola. O Bayern meteu 5 para cima do Freiburg. Eu achei que o Freiburg ia conseguir dar um caldo, mas não deu. 5-0 para cima do Freiburg. O Bayern agora vai começar a fungar no cangote do Freiburg, do União Berlim, de maneira incessante até passar, né? Isso aí é tipo o Schumacher tá na sua traseira ali, já dando luz para poder passar e você tentando segurar. Uma hora o cara vai passar, tá? Você pode estar com um carro às vezes até muito veloz, mas aí entra muito a questão da habilidade, né? O União Berlim vai pesar a parte da Europa League, que ele ainda tem que buscar a classificação contra o União São Giloás, ainda tem contra o Braga. O Bayern de Munique já está classificado num grupo com a Inter, vai passar em primeiro lugar e pode mesclar a equipe contra o Barcelona no Camp Nou. Enfim, o Bayern, cara, vai dar seta para passar e vai acelerar. Dificilmente o União Berlim vai segurar essa pressão, mas tomara que fique ali na vaga da Champions, né? O que mais que a gente teve? O Vasco escapou de uma derrota no finalzinho. Caraca, meu. Gol de pênalti do... Como é o nome do jogador do Vasco? Deu até confusão. Acho que foi o Raniel. Ele foi comemorar na frente da torcida do Sport. A torcida do Sport invadiu o campo. Foi uma loucura, mas o juiz encerrou o jogo. E aos 95 minutos o Vasco conseguiu um empate. Cara, e esse empate pro Vasco aí é praticamente fecha o caixão, né? Porque... Deixa eu ver se atualizou. Ó, o Vasco foi a 5-6, ficou 3 pontos na frente do Sport, com uma vitória a mais. Tem um saldo melhor também o Vasco. E agora, meu, a situação do Vasco é muito mais tranquila, né? O Vasco pega o Criciúma, que não tem chance. O Criciúma tem 52, muito difícil em três jogos o Criciúma ter alguma chance, né? Porque não são 3 pontos para o Vasco, são 4. Depois ele pega o Sampaio Corrêa em casa. O Sampaio, por mais que esteja numa fase de recuperação fora de casa, não consegue, na minha opinião, também fazer um bom desempenho constante fora de casa. E o Vasco em casa é muito forte. E depois, para fechar, pega o Ituano fora. Esse sim é um adversário que pode tirar ponto do Vasco. Então eu considero aqui que é bem provável que o Vasco vença o Sampaio, tá? Tô fazendo uma conta de padeiro. E o Vasco iria aqui a 59 pontos. E eu acho que o Vasco pelo menos empata contra o Criciúma, chegando a 60 pontos. Pelo menos, porque em casa dá para vencer o Criciúma também. Então 60 pontos. E contra o Ituano, provavelmente o Vasco pode até perder o jogo. Então eu vou trabalhar com a hipótese que o Vasco pode chegar a 60, tá? 60 pontos aqui, no caso seriam 7 pontos de diferença para o Sport. E os próximos adversários do Sport, a gente tem o Sport pegando Londrina, adversário chato, e o Sport fora de casa é muito fraco. Se a gente pegar a classificação aqui de visitante, o Sport venceu apenas 2 jogos. Nesse cenário de um Vasco vencendo uma, empatando uma e perdendo outra, que é um cenário plausível pelos adversários que tem, e somando 60 pontos, para o Sport conseguir passar, ele teria que vencer as 3, né? Ele teria que vencer as 6, porque se ele vencesse 2 e empatasse uma, ele também chegaria a 60, mas ele perde aqui no saldo, no número de vitória, etc. Então, no caso, e também no confronto direto, né? Porque o Vasco venceu, se eu não estou enganado, no primeiro turno, não foi isso? Enfim. Não, o primeiro turno também foi 0-0, então ele perde número de vitória, vai ficar, talvez o Sport passe. Nesse momento o Sport tem 14, se o Vasco vencesse somente o time do Sampaio iria 16, mas aí o Sport ficaria com um saldo pior, né? Então o Sport teria que vencer as 3 últimas, os últimos 3 adversários do Sport, Londrina, Operário e Vila Nova. O Londrina é o mais difícil, na minha opinião. O Operário fora de casa não é um bom time. E o Vila Nova, como mandante, ele é meio de tabela. Enfim, teria que vencer os 3 jogos do Sport, ficou muito difícil. Eu acho que o Vasco agora tem a classificação ali e talvez possa até passar o Bahia, dependendo da situação, né? Eu tô fazendo conjecturas aqui, você deve estar se perguntando, porra, vai planejar o dia ou vai ficar planejando se o Vasco vai subir ou não?
calma. Vamos sim, eu acho que é interessante. Outra coisa interessante aqui foi a situação do Palmeiras e do Inter, né? Porque aqui nós tivemos o Palmeiras chegando a 68, não atualizou ainda, e o Inter foi a 60. Então caiu aqui de 10 para 8 pontos. Ainda é muito improvável, né? Ainda é muito improvável. O Palmeiras aí pode, cara, com 8 pontos, o Palmeiras pode fazer uma campanha, continuar fazendo uma campanha ruim nesses últimos jogos. O Palmeiras não tem conseguido vencer, 2 empates já. Mas o Inter tem que fazer a parte dele, tá fazendo. Mas vamos ver até que ponto. Ó. Os próximos adversários do Inter, Curitiba fora. Curitiba em casa é chato de pegar. O Ceará em casa dá pra vencer. O Ceará tá numa fase muito difícil. E o América fora, que é um adversário difícil também. E aí vamos ver, mas a situação do Palmeiras é aquela. O Palmeiras ainda pega adversários mais acessíveis, né? Se a gente colocar aqui os próximos jogos do Palmeiras, tá eu de novo falando de outros jogos. Mas enfim, é futebol, né? Vamos falar que a gente tem que fazer o nosso cenário depois para fazer esses jogos. Olha só, o próximo jogo do Palmeiras, em casa contra o Avaí, né? Hoje o Avaí tá perdendo pro Fluminense, muito provavelmente vai perder pro Fluminense. E o Palmeiras vai pegar um Avaí que tá dentro da zona de rebaixamento com 28 pontos. É difícil imaginar o Palmeiras deixando ponto contra o Avaí, né? É muito difícil. Depois o Palmeiras pega o CAP fora de casa, aí sim é um jogo que pode deixar ponto. Fortaleza em casa talvez possa até deixar ponto. Pegar o Cuiabá fora, aí eu acho que o Palmeiras já tem um pouco mais de vantagem. Pega o América em casa. Então, supondo que o Palmeiras vença aí o Avaí e o América, que eu acho que assim, situações plausíveis de acontecer, tá? Bota mais 6 pontos na conta. O Inter tem aqui ainda 6 jogos para fazer, né? Essa, se não me engano, era a 32ª rodada. Então acho que o Inter ainda tem mais 6 jogos para fazer. Teria que fazer uma campanha de campeão mesmo pro final. Então, enfim, na minha opinião é muito difícil, tá? Mas vem fazendo a parte dele. O Botafogo começou muito bem esse jogo, mas acabou perdendo. E a gente teve aqui o Fluminense, que nesse momento ainda tá vencendo o time do Avaí por 2-0. Acho que tá no intervalo essa partida aqui. Isso mesmo. Vambora? Na Bundesliga 2 a gente teve o Paderborn vencendo dentro de casa, subiu mais um pouquinho o Paderborn na tabela. Olha o Hamburgo sendo empurrado para terceiro lugar aqui, hein? Olha só, rapaz. O Hamburgo parecia que ia. Será que vai acontecer de novo? Não acredito. Holstein Kiel, Heidenheim, o Kiel mostrando força. Tá? Eu tenho um carinho imenso pelo Kiel, o time que me deu o maior lucro da minha vida, né? Gostaria muito de ver o Kiel na primeira divisão. Conseguiu vencer o Heidenheim e botar gol no Heidenheim. Não é fácil fazer gol no Heidenheim. O Heidenheim vinha, se eu não me engano, fora de casa. Ele vinha com 3 gols sofridos em 7 jogos. E agora ele tomou, em um jogo só, ele tomou mais 3. É uma situação boa. Tá começando a embolar lá em cima, hein? E só time ali, elite, que eu gosto, né? Fortuna, o Kiel, Hannover, Heidenheim. Não tem nenhum grande espetáculo na Bundes 2 esse ano. Não tem o Schalke, não tem o Werder Bremen. Tem só o Hamburgo ali que fica nessa caverna do dragão, mas tá interessante. Tivemos o Kaiserslautern, agora parou com a pirotecnia, né? Tava só empatando, agora resolveu perder. Só empatava, foram 7 empates seguidos. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 empates seguidos. Aí ele falou, não, agora eu vou perder pra mudar. E perdeu pro Regensburg, meu Deus. Mas beleza. Olha aí, 1,75 a odd de início, tomou 3-0. Isso aí é Bundes 2, isso aí acontece tipo todo dia. E foi só. Tá, vamos embora pro meu planejamento. Olha, tem algumas coisas que eu quero falar com vocês esse dia 17. Primeiro, na La Liga, tô olhando com muito carinho a sorte do Villarreal. Eu tô achando que o Villarreal pode se complicar aqui, tá? Tô achando que a sorte do Villarreal pode estar baixa. Por quê? O Villarreal, primeiro, em relação à tabela, esquece. O Villarreal só fez 2 partidas dentro de casa. Uma ele venceu e a outra ele empatou. Aí ele empatou contra o Sevilha, então não foi um empate qualquer. Foi um empate que dá para passar, tá? Então venceu aqui o Elche por 4-0. Foi um jogo que eu fiz, eu consegui pegar acho que foi o primeiro gol e o segundo gol eu consegui pegar. E o Sevilha foi um empate convencional. O Sevilha é um adversário difícil, por mais que esteja em má fase. Então não dá para desclassificar aqui o Villarreal dentro de casa. Só que o Osasuna fora de casa, ele venceu o Almeria e empatou com o Real Madrid, né? O Osasuna já fez 3 jogos fora de casa, perdeu uma
empatou uma e venceu outra. E esse empate contra o Real Madrid, cara, eu acho que foi naquele jogo que o Benzema perdeu um pênalti no último lance. Então assim, eu posso falar que o Osasuna foi muito bem em buscar um empate contra o Real, um adversário difícil, mas teve a questão do pênalti perdido. Então, naturalmente, o Osasuna teria praticamente perdido aquele jogo. Só que no confronto direto, olha isso aqui, os últimos 3 jogos, o Osasuna venceu o Villarreal. E principalmente os 2 últimos jogos fora de casa, ele conseguiu vencer por 2-1. Então, eu não estou aqui, obviamente, fazendo campanha para a Lei Villarreal, mas eu acho que a gente pode olhar esse jogo com mais carinho, porque pode ser que essa odd do Villarreal, por exemplo, valorize durante o primeiro tempo, e a gente tem o Villarreal amassando no segundo, então a gente pode ter essa probabilidade do Osasuna aumentando, então a odd vai descer, e depois a gente pode buscar uma correção. Não necessariamente você precisa se abraçar num Lei ou Villarreal, pode ser uma situação de correção de preço ao longo do jogo, tá? Vale a pena ficar de olho nisso, na minha opinião. O Villarreal está classificadíssimo, se eu não me engano, aqui na Europa League, né? Venceu o Áustria Viena 2 vezes, uma por 5-0, venceu o Beersheva, venceu o Lech Poznan por 4-3. Então é isso. Eu acho que o Villarreal pode sim surpreender o Osasuna, mas não acho que vai ser o jogo inteiro. Em alguns momentos, em algumas janelas de superioridade, de inferioridade aqui, o Villarreal pode ter essa odds corrigindo e a gente pode talvez aproveitar um cenário live para buscar uma odd melhor para dar lei ao Osasuna, por exemplo, ou se você faz back, uma odd melhor para pegar no Villarreal, tá? O Osasuna em algum momento vai dar trabalho aqui. Na Série A italiana, o meu principal foco é esse jogo da Sampdoria aqui contra a Roma, tá? E aí a gente tem que fazer algumas ressalvas. Primeiro, o fato da Sampdoria não ter vencido nenhum jogo ainda na competição. São 9 partidas e 0 vitórias. 3 empates e 6 derrotas, tá? O time da Sampdoria tem a 3ª pior defesa da competição, fica atrás apenas do Cremonese e do Bolonha, que também tomou 17, do Verona também, que tomou 17 gols. Tá? Dentro de casa, a Sampdoria empatou 2 jogos e perdeu 3. E a Roma, fora de casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essa derrota foi acachapante para a Udinese. Os últimos jogos da Sampdoria, a gente consegue ver aqui, ó, não marcou na estreia contra a Atalanta, nem no empate com a Juventus, aí marcou no 1-1 com a Lazio, marcou um gol aqui contra o Milan e não marcou contra o Monza, que provavelmente vai ser um time de briga até o final com a Sampdoria, né, com essa questão de rebaixamento. A Roma virou para cima da Inter, isso aqui foi um resultado muito expressivo, tá? Venceu o Empoli, foi logo depois daquela goleada sofrida para o Udinese, e no caso aqui na Europa League, empatou com o Betis. A Roma ainda está bem focada na competição europeia, quer dizer, ainda vai precisar focar bastante agora, porque está numa situação muito difícil, talvez nem consiga classificar em primeiro, mas eu acho que classifica, os próximos jogos são bem acessíveis, e esse jogo particularmente contra a Sampdoria, se a Roma vencer, ela começa a se colocar ali em 3º lugar e já começa a se colocar como um possível postulante ao título numa competição esse ano, numa temporada onde Juventus e Inter estão bem abaixo. Vão melhorar? Vão, mas estão bem abaixo. Então, na minha opinião, um jogo muito importante para a Roma. O Mourinho provavelmente vai pôr força máxima. Óbvio, a fase da Sampdoria não quer dizer muita coisa, a torcida apoia muito, mas a Roma tem que demonstrar força não só pelo jogo aéreo. A Roma é um excelente time de escanteio, de bola parada, principalmente com esse rapaz número 6 aqui, o Smalling. Não é um grande zagueiro, mas é um grande cabeceador. O Ibañez também chega muito bem. Só que vai precisar se comportar muito bem na defesa, porque a Sampdoria está numa situação de crise. E a gente pode ter, como uma situação de crise, um jogo abrindo para gols, porque se a Sampdoria sair atrás, a gente pode ter a Roma no contra-ataque. Só que a Roma utiliza bastante essa jogada de transição também no 0-0. Então, qual que é a dificuldade no match odds desse jogo? É a gente encontrar janelas de superioridade da Roma que você consiga interpretar de fato como superioridade. Porque, olha, é muito comum em jogos da Roma, você vê a Roma um pouco mais recuada para buscar a transição atrás da linha defensiva adversária. E você sabendo, conhecendo um pouco mais o time da Roma, você vai conseguir interpretar e antecipar o mercado, tá, perante essa situação. Qual que é o problema? Para você se antecipar o mercado numa situação onde a Roma está chamando a Sampdoria para cima, você tem que confiar em quem? Na defesa.
Você não vai estar a favor de um time que está sendo atacado, buscando uma situação de contra-ataque, se esse time não te passar confiança defensiva. Então isso você só vai conseguir saber no live. Eu não posso chegar aqui e falar que, sim, eu poderia falar que a Roma é ruim na defesa. Em alguns jogos ela não passa confiança, mas não são todos os jogos. Então a gente só vai conseguir saber quando o jogo começar. Pode ser uma situação para buscar, sim, uma possibilidade de entrada no match odds, mesmo que a leitura não seja aquela leitura totalmente cristalina, mas às vezes você conhecendo o time você vai conseguir identificar, e para mim eu me direcionaria mais para o Leia Sampdoria, tá? Mas se tratando da Roma, um time que adora se complicar, não duvido que a Samp saia na frente, talvez, e a Roma consiga talvez buscar uma recuperação, e se for buscar recuperação talvez seja muito pela bola aérea. Tomara que não, tomara que a Roma consiga demonstrar uma superioridade, aproveitar bastante essa situação de crise da Samp, se sair na frente até a possibilidade de ampliar. Os últimos jogos entre eles foi bem xoxo, bem fraco. A Roma venceu a última partida fora por 1-0, tivemos um empate, vitória da Samp 2-0. Sempre jogos aqui bem under, então eu vou mais com o intuito de match odds. Lecce Fiorentina é um jogo que não me interessa tanto, tá? O que é engraçado nesse jogo é que o Lecce não venceu nenhuma partida em casa e a Fiorentina não venceu nenhuma partida fora de casa, tá? Se eu pegar aqui os dados do PDF de apoio para esse jogo, aqui ó, a parte da Roma, né? A gente viu aqui a Samp sem nenhuma vitória, a Roma com 3, saindo na frente ali em 40%, não é tanto, mas a gente tem poucos dados ainda na Série A, né? Então fica uma análise um pouco mais complicada. Mas tá aqui, ó. Olha só a situação do Lecce e a situação da Fiorentina, ninguém passa muita confiança. A gente consegue ver que o ataque da Fiorentina fora de casa ele é bem pobre, apesar de ter uma criação muito boa, de qualidade. É realmente um time muito não vou dizer qualitativo, mas de muita qualidade. Nenhum dos dois times venceu o primeiro tempo, a Fiorentina também não venceu o segundo. Então, assim, se for trabalhar esse jogo, para mim é muito mais mercado, tá? Do que propriamente confiança em alguma coisa. Óbvio, eu poderia aqui falar para vocês sobre diversos jogadores da Fiorentina que eu gosto, mas esses jogadores não estão em alta, não estão jogando tão bem. Então, toda a força ofensiva da Fiore, toda a expectativa que eu criei para a Fiore esse ano, ela tá, por enquanto, muito abaixo, muito aquém, né? Se você olhar a Fiorentina que é 14º, numa competição onde ela, com esse elenco, costumaria estar ali provavelmente em 7º, eu acho que é até o momento uma temporada decepcionante. E o Lecce, campeão da Série B da Itália, está tentando se manter, né? Os últimos jogos como mandante conseguiu marcar em todos, isso é importante, tá? Não teve nenhuma vitória, mas conseguiu marcar contra a Inter, conseguiu marcar contra o Empoli, que é um adversário difícil, mas aí tem essa situação negativa, não venceu o Monza, que era o seu adversário lá na Série B, e não venceu o Cremonese, que também era o seu adversário na Série B. A Fiore, fora de casa, olha só, marcou contra o Bolonha e só. Não marcou nem contra a Atalanta, nem contra o Udinese, e teve mais algum jogo aqui embaixo, antes do Passac Serri e do Hort, tá? Então, jogo 100% para leitura se for fazer. Vamos ver. Talvez eu dê uma chance aqui para a Fiorentina. Vamos fechar com o Série A do Brasileirão. Esse jogo só tem um cenário que me agrada aqui e é uma situação para primeiro tempo, tá? Para match odds no primeiro tempo, que é o seguinte. Aqui eu vou usar 100% praticamente do PDF de apoio. Deixa eu só mostrar para vocês como é que tem sido os confrontos do Santos com o Bragantino. Os últimos 2 jogos foram na Vila, tá? O Bragantino conseguiu buscar um empate aqui num jogo. O Santos venceu um por 2-0. Depois tivemos 3 empates lá no estádio do Bragantino. O Santos fora de casa vem fazendo uma campanha bem abaixo, tá? Perdeu para o Palmeiras, para o Internacional, para o Ceará, para o América, empatou com o Cuiabá, e o Bragantino dentro de casa vem alguns jogos de invencibilidade. Para mim, o Santos não tem uma ambição tão grande assim, mas ainda pode sobrar uma vaguinha na pré-Libertadores, tá? O Bragantino, o ano do Bragantino terminou muito cedo, então já foi instaurada ali quase que uma crise, mas tá indo. O que me chama a atenção aqui é o seguinte, ó. O Bragantino dentro de casa foi um time que marcou primeiro em quase 70% dos jogos. Ó, o Santos em apenas 13%. Marca esse dado aí. O primeiro tempo do Bragantino, comparado ao primeiro tempo com o Santos, me chama muita atenção. Isso aqui é um time que usa muito bem o seu campo, né, o fator casa, sua torcida. Um time que não perdeu nenhum primeiro tempo. O Santos não venceu nenhum primeiro tempo. O Santos perdeu quase metade
Tomou 10 gols, marcou 2, o Bragantino fez 15, tomou 2. Eu não sou Panther, eu não estou dizendo para você fazer back a Bragantino no HT. O que eu estou procurando aqui é um cenário de superioridade, uma confirmação disso daqui que eu estou vendo em números dentro do campo para que eu esteja contra o Santos. Isso aqui que eu vou buscar nas minhas metodologias de trabalho. O número indica que o Bragantino provavelmente vai conseguir momentos de superioridade. Tá? Agora, se o Santos vai sair na frente ou não sei. Nos últimos jogos não tem saído. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Tá? Mas eu preciso de um momento de superioridade para estar contra o Santos. O segundo tempo já é terra sem lei. O Bragantino... esses dados aqui do segundo tempo eles são muito poluídos, porque aí tem a situação do Bragantino que já está vencendo, e aí ele reduz um pouco mais o ritmo, né? Ele acaba tomando um pouco mais de gol, mas mesmo assim a gente consegue ver um Bragantino instável no segundo tempo, que não é muito interessante. Tá? Então eu já busco mais o cenário de primeiro tempo, que aí eu tenho sim um desnível muito grande. Agora, em situações de bolas paradas, e aí se você busca gols nesse tipo de jogo, isso aqui pode ser interessante, tá? Por exemplo, eu tenho um Santos que fez 4 gols de contra-ataque já nessa competição. E eu tenho um Bragantino que faz muito gol de cabeça. Vamos cruzar essa informação? Cria um cenário na tua cabeça aí agora. Eu tenho um Bragantino que vai para cima do Santos numa bola aérea, porque o time já marcou 6 gols de escanteio e 9 de cabeça. O Santos tomou 6 gols de cabeça. Então o Bragantino vai tentar explorar essa dificuldade do Santos nas bolas aéreas. E o Bragantino vai subir as linhas para poder cabecear numa bola parada. Só que o Santos tem 4 gols de contra-ataque. E qual que é a sua obrigação como um trader, né? No caso, se você estiver fazendo um jogo ao vivo? Perceber o posicionamento dos jogadores do Santos, da linha ofensiva do Santos, quando esse escanteio for batido. Óbvio, talvez você não vai se posicionar no primeiro nem no segundo, mas esquece um pouco onde está a bola e presta atenção nas linhas de marcação do Bragantino, a última, né? E percebe se tem algum jogador do Santos escapando já em contra-ataque para receber alguma bola isolado, porque isso pode te dar um indício aqui de trabalhar mercado de gols. Tá bom? Então, para mim é isso. Eu vou aqui já marcar que se eu for buscar primeiro tempo contra o Santos, situações de superioridade do Bragantino. E é isso. Talvez ali alguma coisa para gols, como o cenário que eu falei, e a gente teve aqui nos últimos jogos, pelo menos um jogo, um confronto um pouco mais corrido, né? Mas enfim, em relação à expectativa do confronto, é um confronto de meio de tabela, que só me restou aqui o interesse nesse primeiro tempo. Então ficamos assim, no dia 17, sempre buscando cenários ao vivo, tá? Quero estar contra a Samp, de preferência com a Roma me dando um padrão cristalino, mas se não for, que eu pelo menos tenha confiança defensiva, que o Smiley me ajude. O Bragantino e Santos, cenários de primeiro tempo para estar contra o Santos, de preferência que o Bragantino comece com toda aquela força que a gente espera. No Lecce com a Fiorentina, nenhuma expectativa aqui. Para mim é um jogo que os dois times estão... O Lecce está fazendo a obrigação dele, mas a Fiore está muito abaixo, tá? Então, sem expectativas, talvez até sem cliques. E Vila Real e Osasuna é aquela coisa. O Vila Real não tem nenhum motivo para ser apontado como uma odd muito baixa. Eu até tomei cuidado para falar isso. Mas eu acredito que o Osasuna pode fazer essa odd do Vila Real corrigir em alguns momentos. Mas o meu interesse não é trabalhar contra o Vila Real, trabalhar contra o Osasuna. Então, de novo, eu vou em busca de alguns cenários. Tá? Não sou nenhum especialista em La Liga, mas tenho gostado bastante do jeito que o Vila Real propõe o seu jogo. Fechou? Então estou de volta. Vamos para mais uma semana. Já estamos aí no meio do mês de outubro, está chegando o fim de ano. Vamos para cima. Meus amigos, eu só deixei de falar uma coisa e eu preciso falar, tá? Então vocês me desculpem, antes de pedir o like no... Agora que você assistiu, pô, não custa nada. Deixou? O like no vídeo? Então se inscreve no canal também. É isso aqui, ó. As super cotações da Betfair para final da Copa do Brasil, jogo da volta. O primeiro foi o Ambas Marcam, né? Que deu super certo, só que não. Mas o jogo da volta em relação ao campeão. Se você acha que o Flamengo vai ser campeão, eu vou deixar 2 links aqui embaixo, tá? Se você acha que o Flamengo vai ser campeão, tu faz uma conta na Betfair e utiliza esse link aqui para ganhar uma odd de 10. Se tu acha que o Corinthians vai ser campeão, tu usa uma odd de 30. Vou deixar o link aqui embaixo também. Não era para estar tão desnivelado assim não, viu? Para mim é mais parelho. Era mais fácil ter dado 15 para cada um. Mas se você é corintiano e acha que essa odd do Corinthians é de valor, e eu acho, cria uma conta e aproveita e participa também do sorteio aqui embaixo. Primeiro link da descrição do comentário fixado tem ali
regulamento. Meus amigos, estamos de volta, é sempre bom estar por aqui. Obrigado pela companhia. Boa semana, juízo, tá? E até amanhã. É sempre um prazer.